Campina Grande, quinta-feira, 19 de setembro. Hoje celebra-se o Dia do Teatro e Dia do Vendedor. Queremos parabenizar a todos os teatrólogos, a todos os dramaturgos, a esse elenco que muitas vezes interpretam e desempenham um papel de arte. O teatro é uma das artes que poucos são aqueles que sabem interpretá-la. Hoje estaremos ouvindo, dentro de instantes, a continuidade da mensagem que nós ministramos ontem sobre o título Estado Intermediário. Ou seja, todos nós, um dia vamos deixar esta vida e partiremos para a eternidade. A propósito, eu faço uma pergunta: onde você passará a eternidade? Porque essa vida aqui é passageira, ou mais cedo ou mais tarde nós vamos partir. E essa viagem, ninguém dela escapa. O próprio Jesus morreu, porém ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos, através da sua morte, crucificado na cruz do Calvário, pudesse nos redimir. Mas ele ressuscitou e a ressurreição de Jesus é a nossa certeza da garantia que ele venceu a morte. Portanto, nesse dia em que você está aqui comigo, deve refletir sobre a questão da finitude da vida, a morte. E ouviremos ainda também, logo mais, o cantor de saudosa memória e pastor Luiz de Carvalho, interpretando a música Deus enviou o seu Filho amado. Portanto, fiquemos com esta música, deleite-se com a letra deste hino, e eu acredito que Deus vai falar profundamente ao seu coração através de todo o nosso programa. Deleite-se com esta música. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive,
temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. A vida é composta de lutas, de lágrimas e de dores. Há momentos em que tragédias desabam sobre a nossa cabeça. A Bíblia trata desta matéria no Salmo 41, quando diz que bem-aventurado é aquele que acode ao necessitado. E aí tem várias bênçãos prometidas aos que socorrem os aflitos. Primeiro, o Senhor o livra no dia do mal. Segundo, o Senhor o protege. Terceiro, o Senhor lhe protege e preserva a vida. Quarto, o Senhor o faz feliz na terra. Quinto, o Senhor não o entrega à discrição de seus inimigos. Sexto, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Sétimo, na doença o Senhor lhe afofa a cama. Todas essas 7 promessas são endereçadas àqueles que são generosos e que acodem o aflito. Então eu quero lhe dizer que hoje é dia de socorrer os aflitos. Meus irmãos, a Bíblia diz que o único meio pelo qual nós nos purificamos é através do sangue de Jesus, que foi expiado na cruz do Calvário. Fora disso não há nenhum meio pelo qual o homem consiga receber o perdão dos seus pecados. E aí, meus irmãos, o que é que significa estado intermediário? O que é que significa? O estado intermediário, meus irmãos, é o período que compreende entre o estado de óbito, a morte, e a ressurreição, ou até a ressurreição. Isso é o que compreende o estado intermediário. O que a Escritura fala sobre a ressurreição? O que é que a Escritura fala? Muita coisa. Dentre elas, por isso que eu disse a princípio, não tem passagem mais clara em toda a Bíblia do que essa história do rico e Lázaro. Não existe. Existem outras histórias que você pode até extrair e aplicar certas lições, mas essa daqui é a mais clara de todas. E deve ser observado, meus irmãos, por 2 aspectos. Aqueles que vão para o céu é porque foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Eles fizeram a sua confissão de fé. Eles fizeram essa decisão enquanto estavam aqui com vida. E aqueles que irão para o Hades, ou inferno, foram aqueles que desprezaram, como esse rico. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui, ainda procurando trazer uma aplicação. Qual destes 2 você poderia se colocar? Entre o mendigo Lázaro ou o rico? Qual dos 2? Se coloque no lugar de um deles. Se você crê em Deus, você vai se vai se sentir comparado a Lázaro. Mas se você tem desprezado a Deus até o presente momento, até este dia, você vai estar na condição do rico. Ambos aguardavam um estado intermediário. Ambos. E esperavam o seu desfecho final. Eu faço muitas cerimônias fúnebres como pastor, qualquer pastor, pastor Júnior, tantos pastores, e a gente percebe naquele ato de cerimônia fúnebre, as pessoas que estão realmente pensando seriamente nesse momento de finitude, e aqueles que não estão nem aí.
Eu já participei de cerimônias fúnebres que as pessoas estavam reunidas 2 ou 3 contando anedota e dando risadas, gargalhadas. Não levam a sério. Outros estavam mais contritos, não é? Então tem pessoas que não levam muito a sério isso. Eu aproveito, essa semana mesmo eu fiz uma cerimônia fúnebre de um parente do filho da irmã Nalu, ali no velório, em frente ao hospital. E eu percebia que algumas pessoas estavam contritas, outras estavam mais assim arredio, e conversavam muito, e tratando às vezes até de negócios, de comércio, quer dizer, não estão levando a sério. Eu sempre costumo dizer, a morte não escolhe dia, não escolhe lugar, não escolhe hora, ela nos apanha de surpresa. Bom, mas vejam, irmãos, esse estado intermediário, ele tem um começo quando nós partimos desta para outra vida. Os cristãos que creem em Jesus dormem no Senhor. Tanto é que Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele não está morto, mas dorme no Senhor, não é? Nós vemos muitas passagens na Bíblia que Jesus alude o sono. E eu queria até fazer aqui uma pergunta, meus irmãos, há coisa melhor do que o sono? Me respondam, sim ou não? Há coisa melhor do que você dormir? Não existe. Você, quando está dormindo, você relaxa, você está descansando o corpo ali. Assim é o descanso para aqueles que descansam ou dormem no Senhor. Esse estado intermediário para os cristãos será para a ressurreição, enquanto a ressurreição, para serem galardoados, para receberem galardões. E para o ímpio, como esse rico, que eu acredito que um homem como ele, que Jesus falou que estava no Hades ou no inferno, até hoje ele está lá morrendo de arrependido. Mas eu fui um louco. Por isso que Jesus falou, louco, se um homem rico tinha muitos bens, reconstruiu os seus depósitos de armazenamento de riqueza, de bens materiais, louco, porque ele dizia para si, regala-te em toda essa riqueza. E aí à meia-noite ele ouviu uma voz, louco, se hoje alguém pedir a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Eu fico vendo esses políticos desviando bilhões e bilhões para usufruir, para explorarem, e eu, quando vejo essas notícias, eu digo, quando morrer não vai levar uma prata furada. Ficam tudo iludidos, enganados, coração avarento, apegado às coisas materiais. Quando morrer, até a aliança se tira do dedo do viúvo ou da viúva, não leva nem a aliança. E quando vai exumar o corpo, está lá, só o esqueleto. Então, é muita ilusão, é muito engodo, é muito engano que as pessoas passam a admitir, conforme veremos logo mais. Então, o estado intermediário do justo trata-se de um descanso, conforme vemos lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, que eu vou ler para vocês, que para o cristão, esse é um lugar de descanso, é um lugar que ele está aguardando ser galardoado pelo Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo, tomai posse da herança, daquilo que está preparado desde antes da fundação do mundo. Foi Jesus quem disse isso. E no verso 13 do capítulo 14 do Apocalipse nós encontramos, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. É bom que você pense o que é que você está, a sua posição como representado por Lázaro ou rico. Que obras você tem produzido? Os ímpios, meus irmãos, passarão ou terão o seu estado intermediário quando a morte e o Hades eles forem lançados no lago de fogo e enxofre, conforme vemos também ainda no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Muita gente não acredita nisso. Muita gente não acredita em inferno, muita gente não acredita em Satanás, muita gente não acredita no céu. Tem quem diga assim, o inferno é aqui,
O inferno é esse aqui. Mas, irmãos, Apocalipse 20, versículo 14, ele diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se os homens parassem para pensar e refletir quanto ao destino da sua alma após a morte, com relação às coisas terrenas, eles vão descobrir que as coisas terrenas são passageiras, são fúteis, são vãs. São fúteis, são passageiras. Então, porque o homem não acredita na palavra de Deus, Satanás criou mentiras, criou falsas ideias e incutiu na mente do homem. Um dentre eles, que nós vamos ver agora, é a crença que o estado intermediário chama-se purgatório. Esse é um pseudo lugar. Foi criado no ano de 503 para aqueles que acreditam nas indulgências. Se esse ensinamento, essa interpretação fosse verdadeira ou fosse verdade, isso anularia o sacrifício de Jesus. Com certeza, o sacrifício de Jesus seria anulado. Agora preste atenção, em 503 foi criada essa crença. Mas só em 1476 é que criou-se na Igreja Católica a crença que as pessoas podem obter a remissão ou o perdão dos seus pecados mandando rezar missas em sufrágio da alma de quem morreu ou do falecido. E vocês pasmem o que eu vou dizer agora. Isso foi uma estatística que eu li num documentário. Com essa mentira e com essa farsa de Satanás, por missas pagas em sufrágio da alma de quem partiu, hoje o Vaticano tem por dia, $500 mil. Todos os dias. Porque é o mundo todo que crê nessa mentira. É o mundo todo. Deixaram de acreditar na verdade. Por isso que Jesus disse: errais e não conhecerdes as Escrituras. Examinai as Escrituras sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. $500 mil todos os dias. É dinheiro demais, gente. Outras indulgências foram criadas. O Papa Leão XV, ele criou, inclusive eu, na minha cidade, até meus 16 anos de idade, 15 anos, eu era católico praticante mesmo. E o Papa Leão XV, ele criou, que alguém disse que aqui era comparado a galinha de ovo, de ovos de ouro. Ele criou a seguinte ideia, tornou-se uma das indulgências. Existem muitas, mas essa se tornou como uma das indulgências. Uma figurazinha de um anjo, com uma partezinha móvel do seu pescoço aqui, evidentemente com a molazinha, né? Então, você colocava uma moedinha nesse anjinho, entre aspas, e abaixo dos seus pés havia um cofrinho. Eu alcancei isso, eu não sou tão velho, mas alcancei isso na minha igreja, na cidade que eu morava, desculpem, na minha cidade. Então você queria obter a remissão e o perdão dos seus pecados, quanto mais moeda você obtivesse lá, você estaria obtendo o perdão. E eu coloquei moedinhas lá, viu, Diácono Fábio? Coloquei muitas moedinhas. A gente ri dessa falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. E quando a moedinha caía lá embaixo no cofrezinho, o anjo balançava a cabecinha, porque tinha uma conexão com a molazinha no pescoço do anjo. E quanta gente ainda acredita nesse engodo do diabo? Quanta gente está
dependurado ou segurando nas cordas dessa mentira. Essa crença da indulgência do anjo que recebia as moedas e o penitente lograva perdão, foi feita com a seguinte ideia: o Vaticano estava precisando de fazer uma reforma lá na capela, né, na sede do Vaticano, que é onde estão os papas, desde, segundo eles, os primeiros papas que fizeram e criaram a história do papado. E a capela lá, né, estava precisando, a Basílica de São Pedro estava precisando de uma reforma. Então eles viram nisso um meio de angariar dinheiro para fazer uma reforma. Que quem já foi a Roma, né? Deus me deu o privilégio da primeira excursão que nós fomos, visitamos a Basílica lá de São Pedro no Vaticano, e é enorme, enorme, é um mundo de templo. Pois estava criando umas rachadurazinhas lá, então ele criou, o Papa Leão XV, ele criou essa ideia para que houvesse recursos para fazer a reforma naquela capela, né? E aí foi chamado, essa indulgência foi apelidada de a galinha dos ovos de ouro. Alguém já disse, meus irmãos, que o purgatório é o nervo exposto da Igreja Católica. Muitos católicos não gostam de ouvir isso. Se tem alguém que está me ouvindo, você vá verificar que nos anais da história é exatamente isso. Porém, não há base bíblica em nenhuma parte das Escrituras Sagradas. E aquilo que não está escrito aqui, aquilo que não está exposto, nem Jesus citou céu e inferno. Não existe um lugar chamado purgatório, que para alguns é o estado intermediário. Então, tire da sua cabeça, você que é católico, você que está aqui, que tem algum parente que crê, né, no purgatório, mostra para ele, leia a palavra, esclareça, porque isso é mais um engodo de Satanás. Você não está crendo na verdade? Repito, Jesus disse: errais em não conheceres as Escrituras, examinai as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. A segunda interpretação, ou heresia, sobre o lugar, o estado intermediário, é defendido pelos espíritas, ou espiritismo, que também é mais uma mentira, é mais um engodo de Satanás. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas a gente tem que falar. Se tem algum espírita que está nos assistindo, observe o que diz as Escrituras Sagradas. Hebreus 9:27, que eu já citei no início. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte segue-se o juízo. Vocês ouviram na parábola que eu contei aqui, na história de o rico e Lázaro, não é parábola, é história. Vocês ouviram que quando o rico estava lá no Hades, teve a visão de Lázaro no seio de Abraão e disse: pai Abraão, permita que Lázaro toque com o seu dedo nesta água cristalina e toque na minha língua para que se refrigere a minha alma. O que foi que ele ouviu? Em resposta: lembra-te de que tiveste bens em tua vida e Lázaro igualmente males, agora este está em tormento, e este está no gozo no seio de Abraão e tu em tormento. E além do mais está posto um grande abismo. Meus irmãos, ele concluiu dizendo: de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. Quando a gente fecha os olhos, quando a gente morre, não tem essa história de alguém aparecer, a alma de fulano apareceu. É mais um engodo de Satanás, é mais uma mentira de Satanás, para que as pessoas creiam na reencarnação. E tem muita gente que acredita. Agora, deixe-me lhes dizer uma coisa, eu quero passar aqui para uma outra passagem que está no Evangelho de Lucas também. Quando Jesus estava crucificado ao lado de dois malfeitores, um deles se arrependeu e creu em Jesus e confessou a Jesus.
Se a salvação fosse pelas obras, conforme o Espiritismo defende, aquele ladrão não tinha nenhuma boa obra para merecer a salvação. Não tinha nenhuma. Nenhuma anula tudo. Não tinha nenhuma boa obra. Se fosse pelas obras, Jesus deveria dizer, no mínimo, àquele ladrão: filho, você não tem nenhuma boa obra para apresentar, para merecer a salvação. Você não tem. A sua ficha criminal é de assassinato, é de estupro, é de tudo que não presta. Você não merece, se fosse pelas obras. Mas lá, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, nos diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, jamais aquele ladrão iria merecer a salvação se fosse pelas obras, como defendem os espíritas. Eles têm um slogan que diz: fora da caridade não há salvação. Mas isso é uma heresia também. De sorte que aquele homem ouviu estas palavras: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os querem passar daqui para vós não podem. Não há comunicação de quem está morto vir aqui apresentar-se a quem quer que seja que for. Há um grande abismo, é isso que nos diz a palavra de Deus. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 8, verso 19, Isaías nos diz, falando sobre esse estado intermediário: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A Bíblia proíbe terminantemente a prática de se consultar quem já morreu. Aqueles que defendem a doutrina da reencarnação se inspiram, entre aspas, em defender essa teoria, baseado na situação em que Saul, o rei Saul, se encontrava e foi consultar uma feiticeira, a pitonisa de Endor. É pena que o nosso tempo está acabando, o nosso programa tem a duração apenas de 30 minutinhos, mas eu espero que você amanhã esteja ligado conosco outra vez para ouvirmos a conclusão deste importante assunto, o estado intermediário. Comunique, participe a parentes, familiares e amigos para que eles possam estar conosco amanhã, se Deus assim nos permitir. Desejo a todos um dia abençoado, que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e de toda a sua família. Até amanhã. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. quebra minha vida
de novo.